Você já passou algumas noites de vigília? Quais são os frutos que você percebe de permanecer em vigília com o Senhor? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom ter a tua presença, obrigado por todos aqueles que têm compartilhado esse conteúdo e que têm justamente deixado aí seus comentários. Isso faz muito bem para que todos nós possamos crescer juntos com a palavra do Senhor. Hoje quero convidar vocês a pegarem o Evangelho em Lucas, capítulo 6, versículo de 12 a 19. Estamos na festa de São Simão e São Judas Tadeu. Colocamos também diante do Senhor todos os devotos a esses grandes apóstolos. A palavra diz o seguinte: naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, a quais deu o nome de apóstolo: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e o seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de sua doença. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Olha só, o Senhor se retira para uma montanha e passaria a noite toda em oração. Isso é interessante pensarmos a dedicação do Senhor. E aí você pode pensar, bom, no outro dia ele descansou? Não, a palavra diz que ao amanhecer, passou a noite toda, amanheceu, ele chamou os discípulos, nomeou os discípulos. Depois o que ele fez? Ele desceu da montanha com eles, parou no lugar plano, depois juntou a multidão, ele começou todo um processo de curar aqueles que estavam doentes e atormentados, e a multidão não parava de procurar tocar nele, porque sentiu que uma força estava saindo dele. O que aconteceu? Foi 2 dias seguidos, ou seja, teve o dia anterior que se iniciou, todo um trabalho. Imagine quantas pessoas, quanto trabalho de cura, de libertação, quantas pessoas ele encontrou, quantas palavras ele deu. Deveria estar exausto, fica depois a noite toda, e no outro dia continua todo o seu ministério com todo o fervor. Com certeza estava cansado demais. Você vê na própria palavra que os seus familiares estavam preocupados, porque ele praticamente não comia. Se você pensar que ele tinha dificuldade de comer, embora a palavra de Deus mostre ele em vários momentos, diante da refeição, mas para dizer que não era sempre assim, também o Senhor tinha uma dedicação tão grande ao ministério, que aquilo tirava dele as horas para poder se alimentar praticamente. E não bastando isso, ele se retirava para poder rezar, mas ele era Deus. Porém, o desejo de comunhão com o Pai era tão grande, e de ter clareza daqueles que ele deveria escolher, que esta comunhão era fundamental, era vital. E temos aqui 2 coisas vitais, a alimentação e o sono. Tanto que nós temos santos que viveram uma vida extraordinária. Várias vezes pude contar aqui para vocês sobre a Lola, que viveu em Minas, e você percebe, é uma mulher que viveu anos e anos, vivendo só de Eucaristia, que além de não comer nada, a não ser alimentada da Eucaristia, ainda não dormia. Isso é extraordinário, é como dissesse isso, esse extraordinário passa a habitar. E ali o alimento verdadeiro nasce da relação com o Pai. Isso é importante para nós. É lógico que temos que ter um cuidado e um zelo pela nossa saúde, é fundamental. O cuidado conosco mesmo
é também um ato de amor a Deus, porque amando a gente para amar os outros é fundamental isso para o zelo apostólico, e não devemos passar dos limites, mas também não deixemos de fazer a experiência, né? Nós, como Movimento Aliança de Misericórdia, temos um caminho de fazer a vigília uma vez por mês, porém a gente corre o sério risco de fazer disso somente uma responsabilidade e não uma experiência de unidade, uma experiência de uma noite de união com o Senhor para a tomada de decisões importantes. Quanto é importante você ir a uma noite de vigília para fazer comunhão com Deus, para ouvir o Senhor e para tomar decisões importantes na tua caminhada espiritual, para a tua família, pedir ao Senhor discernimento e oferecer aquele sacrifício depois de um dia exausto, né? Geralmente fazemos isso na sexta-feira, e a sexta-feira é o dia que ninguém está acabando as forças, né? Por uma semana inteira de trabalho, e ali há um oferecimento. Pedimos a Deus, né, esta graça, né, de podermos estar sempre de olhos fixos nele e perceber então os frutos. Que frutos vão nascer? Você vai ter uma capacidade melhor de discernimento, uma clareza, uma comunhão com Deus muito maior, e isso tudo vai ajudar que na prática de você rezar pelas pessoas, né, isso vai ter uma força maior. Também haverá uma força maior de atração, porque nós não atraímos as pessoas por nós mesmos. Quem atrai as pessoas é Deus. Como São Padre Pio dizia, né? Porque diante daquela multidão que estava lá, né, querendo uma bênção, querendo uma confissão, São Padre Pio dizia, diante de um frei que perguntava por que ele rezava tanto, ele dizia, porque as pessoas não vêm procurar Pio, né? Ou seja, procurar ele. As pessoas vieram procurar Jesus. E como eu posso dar Jesus se não rezo? Então tem que rezar, né? Então pense nisso, veja essa dimensão para que todos esses pontos possam também ser trabalhados na tua vida. E se você faz vigília todo mês, aproveite para se aprofundar neste grande dom que é estar em dedicação ao Senhor, em comunhão com Ele. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.